Hello, pessoal, tudo bem? Vamos lá, então, para resolução de questões do simulado. Para quem está aqui, sejam muito bem-vindos. Já dei oi para eles, tá, pessoal de casa? Estou só fazendo de conta, dando de novo. Mas para você que está em casa também, aproveita bastante essa oportunidade para a gente revisar aqui as questões. E eu estava conversando com eles aqui e vou repetir exatamente para vocês o que eu falei, para os candidatos todos estarem na mesma régua, que é o seguinte: a prova de inglês ela não exige o conhecimento da língua, um vasto conhecimento da língua. Exige que você saiba resolver as questões. Às vezes o candidato chega na prova e vê aquele texto, se for, não sei qual, é Sesgran Hill, né? A da Caixa. Vê aquele texto, a Sesgran Hill coloca um texto de 90... Teve um concurso que ela botou 98 questões. 98 linhas o texto. Aí o candidato olha e já se apavora, porque ele lê e já fica nervoso. Relaxa, nós vamos primeiro para as questões, tá? Lá nas aulas que vocês estão acompanhando, eu já falei do scanning e o skimming, que é olhar rapidamente o texto e ir para as questões. E depois que ler a questão, a gente volta no texto para que a gente possa, então, descobrir, especialmente aquelas questões que perguntam qual é a ideia principal, o objetivo principal. Tirando isso, pessoal, vai com fé nas questões e faz o que eu estou te dizendo que vai dar certo. Pessoal, até eu tive um feedback bem feliz antes de entrar aqui na sala de vocês, cheguei animada, porque o pessoal estava me falando que quem fez a revisão da Caixa e fez a prova nacional, né, porque aqui no Rio Grande do Sul é que está sendo nessa data por causa da chuva e tal, disse que fez exatamente o que eu falei e o feedback foi positivo lá no site. Eu nem acompanhei esses feedbacks, né, eu acho que eu tenho que acompanhar mais para ficar mais feliz, né, e passar também essa alegria para vocês. Então façam o que eu estou dizendo, tá? Vamos lá, então. Vocês viram rapidamente, só para eu falar o que a gente escolheu, né? Os textos que vão vir na prova é a mesma coisa do simulado. É um texto retirado de algum site de economia, de alguma plataforma que fala sobre o assunto, e no texto vai ter vocabulário da área bancária. Ah, Débora, eu preciso saber todo o vocabulário. Quanto mais você souber, melhor, né? Mas, eu não tenho todo o domínio, às vezes a gente não tem tempo, tá trabalhando, a vida é assim mesmo, tá? Tá aqui sábado o dia inteiro para fazer a diferença na tua vida em casa, na tua vida aqui, tá? Então é assim mesmo. Eu sou concurseira, fiz concurso e eu até estava lembrando, assim, desse prédio, passei muitas tardes dentro desse prédio e muitas tardes ali na Salgado Filho, onde era a outra sede que o Andrezan dava aula, e é isso aí, tá? É isso aí. Então vamos lá. Como é que a gente começa vendo o texto da prova? Estamos no dia da prova. Eu vou olhar o título e vou olhar rapidamente por cima o texto. O que eu te sugiro? Olha o título, o primeiro parágrafo e a fonte. Título, primeiro parágrafo e a fonte. Por quê? Porque você vai ter uma noção do que está falando o texto. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu já estou com a caneta. Como eu sou colorado, eu quero vermelho. Made in USA and American firms are coming back home. Olha só, made in USA. A gente já viu essa palavra há muito tempo, made in China, made in China, mas a gente fala made in China, né? Quando vê nas roupas, nos produtos. Made in é quando vem um produto de fora. American firms are coming back home. O que está acontecendo aqui? Tá no dia da prova, eu não... Não, mas eu sei que home é casa, back eu sei que é come back, back de voltar. Usem o conhecimento que vocês já têm de mundo do inglês que nos cerca, tá? E lembrem dos cognatos. 90% das palavras em inglês são cognatas. A gente se rala nos 10%. E vai ter uma questão de vocabulário que vai exigir esses 10% que a gente não faz a menor ideia do que é, mas eu vou ensinar vocês como a gente faz a questão. Então vamos lá. Então, ó, firmas americanas estão coming back, ó, coming back, voltando para casa, tá? Aí eu vou ler o primeiro parágrafo e eu convido vocês a fazerem isso no dia da prova. Ler o título e o primeiro parágrafo. E aí, tu vai focar no que tu sabe, no que é cognato. Tem professor que ensina assim, ó, circula as palavras que tu não sabe. Eu não ensino assim. Eu digo, se tu vai circular qualquer coisa, circula o que tu já sabe. Por quê? Você vai ver que é menos coisa que não é cognato.
Quando o candidato ele começa a focar no que ele não sabe, ele já põe o sistema cerebral dele em alerta. Porque daí circula uma, circula duas, bah, eu não entendo nada desse texto. Então não foca no que tu não sabe, foca no cognato. More and more American firms are coming back home. Repetiu o título, né? Estão vendo? De onde? Eles estão voltando para casa de onde? Ó, from China. Or not going there in the first place. First, primeiro, lembra? First place, primeiro lugar. USA companies started leaving the United States way back in 1970s. Então, alguma coisa, ó, way back in the 1970s, né? 1970, os anos 70. When firms started going to Japan, ó, firms going to Japão, né? Estão indo então para o Japão. Quando? Lá em 1970. Isso que está dizendo ali. In 18s, the trend turned towards South Korea, Hong Kong and Taiwan. And today, many American firms can be signed in China and Vietnam. Esse é o primeiro parágrafo. Pelo primeiro parágrafo, se vocês estão acompanhando, a gente já viu, assim, aqui tem nome de país e o texto fala, ó, o título fala que firmas, empresas americanas estão voltando para casa, go back home. Se elas estão voltando para casa, é porque elas estavam em outro lugar. Lembrem, é lógica, é que nem português, é lógica. Se elas estavam em outro lugar, que lugar que elas estavam? Está ali no primeiro parágrafo. Ó, Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, né? Então, e algumas delas ainda na China e Vietnã. Então, o título está falando de empresas americanas que estão voltando para casa, voltando desses países. Aí, pessoal, a gente faz uma analogia. Se elas estão voltando é porque elas foram, né? Mesma coisa que português. Se elas foram para lá é porque alguma coisa era boa lá, para eu abrir uma empresa lá, economia boa, e aí agora elas estão voltando. Cara, se você tem uma empresa e você abre a sua empresa lá no Vietnã e de repente você resolve voltar para os Estados Unidos, é porque alguma vantagem tem na volta, não é? Por isso que elas voltam. Porque se tivesse a economia pior, não voltaria, ficaria lá, né? Por que uma empresa coloca abre uma sede em outro espaço? Tudo isso vocês têm que trazer para o conhecimento de vocês e isso está tudo no primeiro parágrafo, buscando esse raciocínio. Aí nós vamos lá para a fonte. Ó, artigos, né? Ó, New Articles, Business Economy, Made Using Firms Come Back Home. Então vejam que foi um texto retirado de um artigo de economia, tá? Economia e negócio, Business and Economy. Tudo bem. E aí nós vamos para as questões. Mas, Débora, eu vejo esse texto, eu não tenho que ler todo o texto? Não leia todo o texto. Eles vão botar um texto de 72 linhas, tu vai ler aquele texto, vai ficar nervoso porque tu não entendeu, vai ter um monte de palavra que tu não sabe, e aí quando tu vai para a questão, tu já vai no negativo. Então nós não vamos ler o texto primeiro. Vai ler o título, o primeiro parágrafo e a fonte. Façam isso, que vocês vão se dar bem. Aí vamos para as questões, tá? E durante as questões eu vou fazer alguns apontamentos aqui. Fiz uma cola para não me esquecer porque o tempo é rápido. Então vamos lá. In the first fragment, né? In the fragment of paragraph number 6, what percentage of an item must be manufactured at home in order to apply for this label? The word must. Ai, Débora, eu não entendi nada que está escrito aí. Ó, porcentagem é igual português, e aí ele está falando deste must, tá? Este must be. Manufatura, mesma coisa que em português, home, in order to apply for this label. E aí, pessoal, o que você tem que fazer? Você vai focar no que está perguntando. Se vier, e isso é uma questão que eu acredito que venha na prova, por isso que ela está no simulado, o uso dos modals. O que tu tem que saber de modal? Tu tem que saber isso aqui, ó. Modal, tu tem que saber o que é. Vou botar uma listinha aqui. Can, could, might, must. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. O should, you have to.
O que tu tem que saber, pessoal? Tem que saber. Vou botar o would também. O would não cai muito, mas vou botar, tá? O que você tem que saber? Você tem que saber a ideia que ele traz. É isso que a banca cobra. Ela pode cobrar de duas formas. Ou a ideia que traz, ou se dá para ser substituído por um ou por outro, tá? Quais que eles adoram? Eles adoram o must e o have to, tá? Os dois, eles indicam, ó, obligation, tá? Eles indicam obligation. O que é uma obrigação? O must, ele indica, ó, uma obrigação forte, uma strong obligation. É uma coisa que você deve fazer, porque se você não fizer, algo ruim acontece. Por exemplo, I must use seat belt. Eu sou obrigado a usar cinto de segurança, porque é obrigação, é uma lei, é obrigatório, né? Então, must é uma strong obligation. Eu posso trocar por have to? Ah, posso, mas não é o mesmo sentido. Have to não é obligation, mas aqui é strong obligation. E aqui é light obligation. Por exemplo, I have to do my job before go to acampamento Farroupilha. Eu preciso trabalhar, fazer o meu trabalho antes de ir para diversão, né? Ir para o acampamento. Eu devo fazer isso, mas isso é uma strong obligation. Se eu não fizer, eu vou receber uma punição? Não. Então, strong obligation é o must, tá? O que eles fazem? Eles perguntam, é tal coisa? É possibility? Qual que é possibility? O can e o could. Ó, I can run fast. Não posso me atrapalhar no tempo, que senão os outros professores vão bater na porta. Então, vejam lá. A gente vai... tem que saber o que é cada um. Eu olhei o relógio e fiquei nervosa. O might é uma possibility também. Só que o might é uma possibility, light possibility. Aqui, ó, I can run é quando eu tenho habilidade de fazer alguma coisa. I can. Ou I could. O could é mais formal, é mais gentil. Eu poderia ligar para você amanhã. I could call you tomorrow. Eu poderia, o could e o would é sempre no futuro do pretérito. Eu poderia, ou eu gostaria de sair com você, ou eu gostaria de lhe ligar. É sempre essa possibilidade futura. O que a banca mais cobra é o must e o have to. Vamos para as alternativas. Olha lá. O must, ele indica possibility? Não. Quem indica possibility é o can, tá? Esse aqui indica possibility. O can e o could. Só que o could é assim, ó. I could write a message. Vou abreviar, tá? For you. Eu poderia te mandar uma mensagem? Não. I could. Vou fazer pergunta, então é o contrário. Could I write a message for you? Eu poderia te mandar uma mensagem? Se a pergunta é o contrário, tá? É uma promessa, é uma promise, obligation, decision, illustration. Pessoal, illustration nem existe. Então lembram que são 5 alternativas, uma é absurda. Illustration é absurda. Decision também não é de decisão, porque o must não indica uma decisão. O must indica o quê? Letra C, obligation. E a banca ou ela pede para você dizer o que indica, ou ela pede para você substituir, tá? O único que substitui o must é o have to, mas muda o sentido. Se a banca pedir qual a possibilidade de alteração, seria have to. Qual a possibilidade? A banca não vai pedir qual a possibilidade de alteração sem mudança de sentido, porque não existe. O must só é must. Não tem um que substitua sem mudança de sentido, tá? Mas já teve questão assim, já teve uma prova de um concurso que caiu must, have to, e a banca entendeu que era sinônimo. E tudo certo. Então, você já fica com essa informação. Se tiver que trocar por have to, não tem bem o mesmo sentido, porque o must é mais strong, tá? Mais forte. Tudo bem aí?
Acertaram? Coloca um certo bem grande. Se errou, coloca bem pequenininho. Essa eu adoro. Essa é aquela que eu falei pra você que vai cair, tá? Vai cair uma questão de vocabulário e vai cair uma palavra difícil que a gente nunca viu. Mesmo quem tem domínio de língua inglesa talvez não tenha visto essa palavra. E aí nós vamos para a estratégia. E é essa estratégia que eu quero que você me acompanhe aqui. Olha lá, number 2. In paragraph 4, the statement. Respira, Débora. In addition, American workers are willing to work for less money. A deal with trade unions had made the working environment better for new business. The term willing indicates that. Ó, o termo willing indica o quê? Não sei o que é willing, nunca vi o que aconteceu, nunca vi essa palavra aparecer. E agora? Agora a gente vai façam isso. Vocês vão fazer bem assim no dia da prova. Você vai focar primeiro no parágrafo, no que você conhece. Esquece palavras que vocês não conhecem. Então vamos ver, eu já ia riscar no teclado com a caneta do quadro. Vamos ver, ó. In addition, bem como se fala, em adição, American workers. Lembra que a gente trabalhou lá em substantivo, ó. Work é verbo. Worker é trabalhar. Verbo trabalho, né? Trabalhar. Worker, aquele que trabalha. Teach é verbo. Teacher, aquele que faz a ação do verbo. Cook é verbo, cozinhar. Cooker, aquele que faz a ação do verbo. Em inglês é uma língua muito lógica, então ela sempre usa a mesma estrutura. Então, se worker é trabalhar, workers é trabalhadores. Trabalhadores, professores, cozinheiros, tá? É quem faz a ação do verbo. Quem trabalha são os trabalhadores. Então, trabalhadores americanos are são, né, verbo to be. Os trabalhadores americanos são tchananã, para trabalhar, to work for less money. Por less, isso é uma palavra, um vocabulário simples, quem não sabe, ó, more é muito, less é pouco, tá? Lembra que, como é que você está hoje? How are you? Oh, more or less, mais ou menos, né? More é muito, less é pouco. Então, ó, em adição, os trabalhadores americanos são ou estão trabalhar por menos dinheiro. Tudo bem? Eu não sei o que é aquela palavra ali. Nós não vamos adivinhar, nós vamos deduzir. E como é que a gente faz a dedução? Preciso voltar para o texto? Sim. Se tu volta para o texto, se tu vai se sentir mais seguro, tu pode voltar para o texto, mas tu vai só voltar no parágrafo 4º. Tu não vai para lado nenhum. Eu vou ler todo o texto. Cara, são 5 questões no dia da prova. Então, você precisa ler todo o texto. Se você quiser ler todo o texto, tudo certo. Nós não vamos ler porque não precisa. Nós vamos ir por dedução. E como que a gente deduz isso? Vamos ver se dá para ir por dedução mesmo. Primeira coisa, essa sentença, a sentença que eu estou olhando, ela é positiva ou negativa? Lembra que a gente estudou lá, quem teve aula já comigo assim, ó, que eu fiz uma aula só de formação de palavras e que tinha umas palavras, por exemplo, o an, que a gente coloca na frente, ela indica a negação, tipo unemployment, desempregado, ou quando existe uma palavra que começa com an ou com a mesma coisa aqui em português, né? O prefixo às vezes dá um sentido de negação, né? Mortal e imortal. A mesma coisa que em português, a mesma lógica. Esse i dá uma ideia de negação. Empregado, desempregado. Só que em inglês o des é un. Tá? Mesma ideia. Moral, amoral, aquele que não tem moral, né? O a indica não. A mesma coisa que em português. Às vezes um prefixo dá uma ideia de negação. Então, eu olho para esta frase e pergunto, ela é uma frase positiva ou negativa? Positiva. Não tem not, não tem an, não tem nenhuma palavra que transforme a outra em negação. Então, ela é uma palavra positiva, é uma sentença positiva.
Esta palavra, ó, os americanos, os trabalhadores americanos são, eles são ou eles estão, tarará, trabalhar por menos dinheiro. Esta palavra que a gente tá botando ali, vocês acham que ela tem a frase, a sentença inteira é positiva, então a palavra tem uma conotação positiva, certo? Por quê? Porque a sentença não tem nada de negação, porque a sentença não tem don't, não tem not, aren't, é positiva a ideia da sentença. Aí nós vamos para as alternativas. E aí nós vamos ver as alternativas. Eu não li o texto, eu não sei do que o texto está falando, porque eu não li, eu só sei que ele está falando que os americanos voltaram. Como é uma sentença uma questão de vocabulário, eu vou para as alternativas. Se eu me sentir inseguro, daí eu vou lá no texto, tá? Vamos lá então. Workers are not interested in working for less money. Ó, os trabalhadores, eles não estão... negação. Eles não estão dispostos, interessados em trabalhar por menos dinheiro. Será que é isso que está dizendo ali? Se a sentença no texto é positiva, a alternativa tem que ser positiva. Sempre, Débora, sempre. Só vai ser diferente se na questão pedir opposite ou opposition, ou vier uma ordem que eu estou procurando o oposto. Mas nunca vem, tá? Se vier vai ser a primeira vez, nunca vem. Sempre vem assim, pessoal. Se eu for olhar grosseiramente, tá? Eu tenho colegas professores de inglês que diziam, eu não acredito que tu fala isso, mas eu vou dizer para vocês, vou dar a dica. Olhem grosseiramente as sentenças. A sentença da letra B é positiva ou é negativa? Ó, então eu tenho... Como é que eu sei que é negativa? Tá, porque tem o not. E poderia ter o aren't, né? Porque o aren't é abreviado, normalmente não vem abreviado, tá? Mas poderia ter. Are not likely. A terceira sentença, letra C, ela é positiva ou é negativa? Ai, não tem not. Ela é positiva ou negativa? Por quê? O one. Ai, ela já tá aí, eu só tô na 2 ainda. Porque tem o one. Ó, uncomfortable. Desconfortável. Os trabalhadores americanos se sentem, né? São desconfortáveis em trabalhar por menos dinheiro. Então, essa aqui também é negativa. Workers are banned to work for less money. Ai, mas aqui aparece uma palavra que eu não sei o que é. Mas ela é positiva ou negativa? Essa sentença, ela é positiva ou negativa? Ela é positiva, porque eu não tenho nada que indique negação. Eu não tenho nem no processo de formação de palavras, nem o not, então ela é positiva. Vamos ver a outra. Não sei o que diz essa palavra, não sei o que diz aí nessa frase, teacher. Workers are opposing working for less money. Essa sentença, ela é positiva ou negativa? Negativa, por quê? Porque tem uma palavra que indica opposing. Opposing é alguma ideia de oposição, é cognato com português. Então, essa sentença é negativa. Qual é a resposta? Mas, teacher, eu não sei o que significa willing. Tudo bem, sabe a resposta, marca a resposta e vai para a próxima. Não fica, ai, mas o que é? Pessoal, e é assim, façam isso. Na interpretação de texto também, tá? Então, façam isso. Ó, letra B. Letra D. E o que é willing? A gente consegue entender pelo contexto? Não. Willing é sinônimo de banned. São sinônimos. Ah, vocês acompanham ali também, né? Willing é sinônimo de banned, que significa dispostos, aptos, dispostos, interessados. É uma palavra positiva. É uma palavra que significa que eles estão dispostos a trabalhar por menos dinheiro. E olha o que é. Se eu tenho uma assertiva na frase do texto que está dizendo, olha, os americanos estão dispostos a trabalhar por menos dinheiro. Eu já li meu primeiro parágrafo, já fiz essa questão, já sei que as empresas americanas estão voltando para os Estados Unidos. Qual é o assunto do texto? Vocês entendem que é um quebra-cabeça? Então, assim, ó, a prova de inglês ela é mais estratégica do que de conhecimento gramatical. Fui lá, senão eles vão me correr da sala. The main purpose of the test is... O principal objetivo do texto
tá? Vamos fazer a 4 antes? Vamos fazer a 4 antes, porque daí a gente deixa essa sempre por último. Porque, turma, na prova no dia da prova também, tu faz todas e as de interpretação tu deixa por último. Porque quando tu faz uma questão, tu já conhece mais o texto. E aí fica mais fácil de saber o assunto. As mais difíceis são... O que eu entendo? São 5 questões. Vão ter 3 tranquilas de fazer, de gramática do estudo que a gente tem feito, e 2 mais desafiadoras. Uma de interpretação e uma de vocabulário. A de vocabulário eu já dei a dica para vocês, ela fica mais fácil assim. E a de interpretação vou dar a dica agora. Mas antes da 3, vamos para 4. In the segment of paragraph 2, however many of them are starting to move their production back home. There are many reasons for this change. E ele quer saber, então, the term them. Eles amam essas questões. Amam, que são os de referenciais, como eu chamo. Eles vão dar uma palavra e vão perguntar a quem essa palavra se refere. Esse them está se referindo a quem? E aí é uma questão de interpretação. Lá no português a gente tem, por exemplo, o pronome relativo, que é o que retoma. Em inglês nós temos várias palavras que retomam. Os pronomes são uma delas. Os advérbios também, às vezes eles perguntam as conjunções, eles veem, se eu trocar essa conjunção por outra, né? Mas os referenciais, como eu digo, é a quem essa palavra se refere. A quem se refere o them. Aí nós vamos lá, nós podemos ir para o texto, mas se a gente não encontrar na sentença. Se a gente encontra na sentença, a gente resolve ali. However, many of them are starting to move their production back home. There are many reasons for this change. No entanto, né, muitas destas estão começando a se mover, né, mover a produção delas back home, a produção delas para casa. There are many reasons, existem muitas razões for this change, para essa mudança. Eu consigo por esta sentença saber a quem está se referindo esse them? Não, eu tenho que voltar no texto no parágrafo 2. Se eu tivesse a lógica do texto, sim, mas vamos voltar lá. Olha lá. However many of them. Olha aqui, pessoal. Quando o referencial estiver no início de uma sentença, olha, grava. No início de uma sentença, o referencial é esse them. Ele está perguntando a quem ele se refere. Nós temos que buscar na sentença anterior. Sentença, letra maiúscula até o ponto. Então, eu tenho necessariamente que voltar naquela linha, naquela sentença anterior, que neste caso está no parágrafo acima. Tudo bem? Sempre o referencial, ele vai retomar algo que já foi dito. E eles pedem com them, eles pedem com which. E eu já vi eles pedindo com their. O their põe um asterisco. Esses aqui sempre vai estar antes. E o their pode estar antes ou depois. Mas eles amam o which e them. Então, nós vamos para de cima. Outra coisa. Them, a tradução é deles ou delas. Então, eu estou falando de alguma palavra no plural. Tá? Them é plural. E o it não. O it pode ser singular ou plural. Dicas, tá? Quando for them é uma palavra anterior plural. Do que eu tô falando na linha imediatamente acima, que começa aqui, ó. Nos anos 80, the trend turned towards, ó, as empresas, né, os negócios, eles foram para a Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, e today, e hoje, muitas firmas americanas can be signed in China e Vietnã. Hoje, muitas firmas americanas, elas podem ser vistas, ó o can aqui, ó, que a gente viu ali, viu? É assim que aparece. Podem ser vistas na China e no Vietnã. Entretanto, e esse however, tu tem que botar um asterisco, que however sempre cai, entretanto é however, tá? No entanto, entretanto, however tem que saber porque vem na prova however. Entretanto, muitas delas estão começando a se mover a produção para casa. Muitas delas quem? Their production. Olha só, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó.
como a gente vai para as alternativas. Eu não precisava ter ido, mas eu quis voltar lá no texto. Them é plural. Eu já descarto as que são singular, porque them é sempre plural. Então, ó, their production, a produção delas. Many reasons. Eu posso retomar many reasons? O que eu estou retomando ali? O que vocês marcaram? Letra D. American firms. Olha lá. Volta lá no texto para confirmar. However, many of them, elas quem? É de alguém que eu estou falando antes. E de quem que eu estou falando antes? Eu estou falando no período antes das firmas americanas, que nos anos 80 foram para o Japão, Hong Kong, blá, 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 e que até elas podem ser vistas na China e no Vietnã. Entretanto, muitas delas estão voltando para casa. Tudo bem? Acertaram? Fácil ou difícil? Fácil, né? Não? Difícil? Essa é difícil? Não? Fácil, fácil, fácil. A difícil é essa aqui que foi anulada, né? Mas eu já fui lá ver, não é culpa da prof, viu? Não é culpa da teacher. Foi um probleminha na digitação ali, né? Mas nós vamos fazer porque essa aí essa vai estar na prova. E quem matou o simulado não vai saber, ó, -1, -2. Vamos lá. Pessoal, antes do pessoal chegar aí, vamos lá. Essas questões eles amam, vai estar na tua prova essa, pessoal, eles amam. A Sesgran Rio ama essa, as bancas que fazem concurso de banco amam. Olha lá. However, consumers and firms are having trouble defining what made in USA really is. The expression however could be replaced by. Tá? A expressão however, ela pode ser substituída por. Pessoal, e aí você tem de saber, tá? O significado de todas essas que estão aqui. Porque uma dessas vai estar na prova, tá? Então vamos lá. Eu vou começar pela otherwise. Otherwise. Lembra, pessoal, lembra que tu tem que usar o que tu já sabe de inglês. Other eu sei, teacher, que é outros, né? Ou another, aos outros. Otherwise, anota e puxa uma flecha. De outra forma, tá? Por outro lado, de outra forma. Todos esses são conjunções, são conetivos, tá? Because é fácil, né? Because todo mundo sabe, né? Because I love you. Não vou cantar pra vocês, senão vocês vão sair correndo do curso, né? Because é porque. E esse porquê não é a minha matéria, mas é junto sem acento, por favor, tá? Que é a conjunção. Sempre o porquê de conjunção, ele é junto sem acento. Furthermore. Olha só, furthermore. Further. Eu adoro inglês porque se tu sabe uma palavra, tu pode montar várias. É que nem montar Lego. Further é além, é pra frente, é longe, distante. Further, mais longe. E more é mais, né? Então, furthermore é além, distante, além disso, tá? Além disso. Então, furthermore é além do mais, né? A gente não fala isso em português. Além do mais, eu tô louca para comer um churrasco, né? Além do mais, a gente não fala em português além do mais, né? Mas é essa a ideia, além disso. Likewise, wise já apareceu. Ó, wise e wise. Inglês é uma língua econômica. Lá era de outra forma. Lá, ó, other é outro, wise é forma. A gente já sabe que wise é forma. E o que é like? Eu só sei que like é gostar, teacher. Like é gostar. Mas like também pode ser como. Ó, estourou meu horário. Como, que é o like, tá? Como forma não combina. Mas likewise é da mesma forma. Estão anotando? Anotem aí. E nevertheless é igual a however. Nevertheless é igual a however e é igual a no entanto. Pessoal,
Tem coisas em inglês que a gente vai deduzir e tem coisas que nós temos que chegar na prova sabendo. O que nós temos que chegar na prova sabendo? Primeiro, os modals. Seleciona os modals, faz uma lista, porque são só 5 questões. E 5 que, não vou me dedicar, não vou estudar. Cara, pega essas dicas e vai para a prova, faz o teu melhor, porque é uma questão que pode diferenciar a tua nomeação do próximo concurso. Tá? Então não te mixa, vai à luta. Essa questão de conjunção, pessoal, ela é presente e eles perguntam sempre assim, ó. Tem outra coisa que eles perguntam. Vou botar aqui, ó. Se é opposition, conclusion, tá? Oposição, se é addition, very good. Viu que vocês sabem? A aula presencial é muito mais legal. Então, assim, ó, eles perguntam ou a substituição ou a ideia, tá? Eles não colocam opposition, eles escrevem contrast. Contrast, tá? Então, eles colocam, uma ideia de contraste. Pessoal, aqui no texto, a gente viu esses 2 parágrafos, que ideia traz o however? Ele tá vindo, eles foram lá para a China, para Hong Kong, No entanto, agora eles estão voltando. Qual é essa ideia? De oposição, de contrast. Sempre o however vai ser de contrast. Porque eu tô falando, cara, as empresas estão lá indo para a China, para Hong Kong, no entanto, elas estão voltando para os Estados Unidos, tá? E aí a gente vai para a última, antes que me corram. O principal objetivo do texto, a gente vai ler as alternativas. Nós vamos ler as alternativas antes de ler o texto. Se eu consigo chegar a alguma conclusão aqui, aí eu mato a charada aqui e vou para outra prova. Se eu não consigo, daí eu vou para o texto, se eu estiver com dúvida, tá? Vamos ler as alternativas. A gente viu que é um... isso aí eu queria dar a dica, que eu dei a dica na revisão e vou dar a dica para vocês. Pessoal, o título fala de um assunto, que é as firmas americanas estão voltando para os Estados Unidos. A gente viu que elas estavam lá na China, em Hong Kong, mas agora eles quiseram voltar. Vamos ler o resto do parágrafo 2, né? There are many reasons for this. Existem muitas razões para isso. First, primeiro, labor costs in China and other Asian countries is increasing. Essa palavra tem que saber. Tem 2 palavras que caem na prova de vocês e que vocês devem saber, que é increase e decrease. Tá? No caso aqui é increasing, vou botar igual do increasing e decrease. Nem eu entendo a minha letra. Decreasing. Increase, crescer. Decrease, decrescer. E todas as palavras que derivam, as suas derivadas desta ideia. Increase, decrease. Essas palavras, elas sempre vêm em provas do contexto bancário. Sempre está no texto, tá? Então, olha só. Primeiro, por que eles querem vir? Primeiro, labor é trabalho, né? Mesma coisa que em português, né? Porque é uma palavra que vem do latim. Os custos de trabalho na China e outros países asiáticos are increasing. Mão de obra, o preço da mão de obra do trabalho está aumentando. In addition, além disso, né? Olha só que boa essa questão. Eles poderiam botar o in addition e perguntar lá nas conjunções por qual eu poderia trocar. E naquela que a gente viu. Então, a gente poderia ir olhando possibilidades de troca. USA companies abroad are facing time problems. As companhias americanas abroad, fora, estão facing time problems. Será que elas estão numa boa? Tá com a palavra problema. As it takes overseas factories much longer to produce and ship products back home. Então, aqui, por isso, né, que a produção desses produtos querem voltar a ser feitos em casa. Nos Estados Unidos, customers want products immediately, not within a few weeks.
Ó, os produtos americanos, eles podem ser produzidos rapidamente e não demorar algumas semanas para chegar ao consumidor final. É essa a ideia. Tu produz em casa e também é uma ideia meio lógica. Se tu produz em casa, tu não tem que trazer o produto, né? Tu não tem que importar o produto que tu mesmo produziu. Então, a ideia é que o texto, o que ele está trazendo? Ele está trazendo uma realidade que deve ser positiva, apresentando uma realidade que é positiva para as empresas voltarem. Tudo bem? As empresas já estão voltando? Ou vão começar a voltar? Estão voltando, olha lá, ó. Are coming back. Estão voltando. Se estão voltando, já começaram, não é? Tá. Vamos para as alternativas. A gente leu 2 parágrafos daquele texto. Esse texto nem é tão longo porque não tem 98 linhas, né? E qual é o propósito principal? Nós vamos começar essa resolução dessa questão deste jeito, tá? Se tu tem domínio, tu já vai lendo toda a frase e tudo certo. Ah, mas eu não tenho muito domínio. Então, tu vai começar junto comigo. Olha lá, você aí de casa também. Vamos sublinhar as primeiras palavras. Ó, encourage, compel, present, show. Encourage, de novo. Ah, se tem 2 iguais, eu tenho que olhar para frente. Encourage American firms to migrate their business to other countries, especially China ou Vietnã. É isso? Olha o título, o que diz o título? Come back. É migrar para to other countries, para outro país? Não, não é. Ó, a dica dessa aqui tá aqui, ó. Other countries. É ir para outro país, especialmente China e Vietnã? Não pode ser, não pode ser. Essa está errada porque está contra o título do texto. Compel American firms to move their logistic bases to ASEAN. Tá correto? Compel é compelir, sinônimo de cognato de português. Compelir as firmas americanas para mover as bases logísticas para a Ásia. É isso? Não é, o texto está dizendo come back. Alguma delas está falando em voltar? Não, então não é. Present the reasons that are making American companies invest again in American soil. Poderia ser essa? Sim ou não? Olha lá. Present é apresentar. Razões para as empresas americanas investir again, de novo, aonde? American soil. Ah, eu não sabia que again era de novo. Tá, mas olha só o que tem aqui. Present, razões, companhias americanas e solo americano. Se conecta com o título? Se conecta com o título. Tá suspeita. Vamos deixar aqui, vamos ver as outras. Show. Show é mostrar. That producing products, que é a produção dos produtos americanos, ó, generates more jobs, boosts the economy and helps country grow by bringing foreign investor to also invest the country. Então mostrar, mas aqui tem palavras positivas, ó. Produção de produtos americanos gera mais empregos. Não sei o que é, eu não sei que boosts desenvolver a economia, ajudar o país a crescer. Trazer novos investidores para investir nos Estados Unidos. É sobre isso? Não, isso é a extrapolação. É quando se fala mais. Pode até ser que depois se fale nisso, mas não no texto. Então, esse extrapola. E a última, encourage foreign companies, encorajar companhias estrangeiras to expand business in the USA? Não, não pode ser essa, porque o texto não está encorajando companhias estrangeiras, e sim companhias internas, americanas. Acertou quem marcou a letra C. E aí eu tenho que dar tchau. Pessoal, foi rápido, né? Mas a gente fez as 5. Olha só, o que eu quero te dizer? Pessoal, faz isso que eu falei, não inventa na hora da prova. Faz isso. Pega o texto, título, primeiro parágrafo, já vou saindo, prof. Título, primeiro parágrafo, referência. Pensa nas palavras que tu conhece. Não fica pensando no que tu não entendeu, porque isso vai te bloquear. Não olha, não vai te pegar no texto para ler todo o texto. Título, primeiro parágrafo e biografia.
tá bem? A palavra, lembrem, as ideias das palavras, quando são positivas ou quando são negativas. Descartem aquelas que não trazem a mesma ideia. Fala! Além dos verbos, o ought to seria semelhante ao have to? Ought to, sim. Mas ele não é muito presente em prova de concurso. Por quê? Porque ele pode ser várias coisas. E aí ele pode, inclusive, não ser modal. Então, por isso que eles focam mais nessa. Mas poderia ser substituído, sim, por have to. No light obligation, tá? No light obligation. Vou deixar o celular para vocês, acho melhor levar, né? Galera, uma boa prova, estudem, faz toda a diferença cada minuto que vocês dedicarem ao sonho de vocês. E se não for dessa vez, não sai da fila. O segredo é esse para concurso. Tu tá numa fila com o ticket na mão. A hora de tu passar para a nomeação, tu vai entregar o teu ticket. Esse dia vai chegar para quem continua estudando até o nome no edital de aprovação de chamamento. Tá bem? Não existe sonho grande. Existe determinação para a gente ir atrás do nosso sonho. Tá bom?